dia a todos. Estamos ainda aqui no Rio, no Niterói, Rio de Janeiro, com bastante chuva ainda. Mas estamos aqui animados. Hoje eu estou aqui já na Smile, animados para mais um encontro, uma live, né? A gente chamou esse projeto de Alinhando Suas Ações, com o objetivo de a gente tirar realmente as principais dúvidas, aqueles pontos realmente que dificultam a gente a começar a trabalhar, eu diria, mais intensamente, né, com os alinhadores ortodônticos. Então, hoje eu estou muito feliz, né, muito feliz mesmo de receber o Rodrigo. Eu já vou chamar ele aqui para a gente começar a conversar. Deixa eu aqui... Vamos lá, vamos deixar a internet rodar. O Rodrigo, o que eu venho fazendo... E aí, Rodrigo? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, cara, bom dia. Obrigado aí pela sua disponibilidade aí logo cedo, né? Esse Marcelo é maluco, começa às 7h50 da manhã, o cara já tá ligado, né? Não, que isso, pô, é um prazer estar aqui, receber esse convite, né? A gente fica muito lisonjeado pelo convite. Então, você é um cara aí de referência para muitas pessoas, e então receber um convite seu é uma coisa fantástica. Fico muito grato mesmo. Então, Rodrigo, eu queria fazer um pouquinho uma apresentação sua e você pode me corrigir, né? Porque eu falo que eu tinha uma tia que ela contava essas histórias. Meu filho, o que eu desejo a você são bons encontros na vida, né? A gente precisa ter. A gente se encontrou tão rápido, você que me lembrou, uma vez que você veio na escola, que a pedido de um professor de Bauru que veio aqui, o Maurício, dar um Isso curso, aí. ele, pô, Marcelo, posso levar o Rodrigo lá de Três Rios? Eu falei, não, Maurício, pô, a casa é sua. E eu tive com você tão rápido, né, naquela correria de receber o Maurício, e você me lembrou quando eu fui entrar em contato com você através do TM. Então, o Rodrigo, na realidade, eu conheci o Rodrigo quando ele esteve aqui na escola, mas depois de um tempo, o meu TM da Invisalign, que era também Rodrigo, né, Xará, Isso. ele também atendia o Rodrigo em Três Rios. E aí, uma vez, a gente fez um evento aqui na escola para falar para os Invisalign Doctors sobre, né, Invisalign, como virar com Invisalign e tal. Foi até no final do ano passado. E aí, a gente depois saiu, a gente foi bater um papo e ele falou, poxa, o Rodrigo lá em Três Rios, cara, ele está conseguindo realmente implementar de uma maneira, vamos dizer assim, mais forte, ou a maioria dos pacientes dele hoje, quando vão fechar o tratamento ortodôntico, fecham com o alinhador, ele conseguiu ali um sistema passar para os pacientes. Bom dia aí, pessoal, tá a galera mandando bom dia, obrigado aí mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. Estou vendo aí Fabiano, Pablo, Mariana, Dani... E, Bom ó, dia a vamos todos aí, animar aí. pessoal. Bom dia aí. Vamos animar, pessoal, para estar participando com a gente aí. Vai ser sempre bem legal responder a dúvida de vocês. E aí, Rodrigo, o Rodrigo TM me comentou isso comigo. Eu falei, cara, que interessante isso. Aí, por que, Rodrigo? Eu queria fazer essa introdução. Por que eu achei interessante? Porque eu vejo por parte dos meus alunos, e até eu mesmo, quando eu comecei no meu consultório, como não era uma coisa já convencional, né? Porque na ortodontia fixa já existe uma convenção, as pessoas cobram um aparelho mais a manutenção, tem alguns que cobram preço cheio, mas é meio já, né? Como a gente vem de tempo, já é uma coisa, existe uma convenção já em cima de como cobrar, como fazer, então, agora no alinhador não. Então, eu diria para você que a maioria dos meus alunos, depois que eles têm um curso com a gente, informação, eles, pô, entendi como é que funciona o alinhador, beleza. Aí eles têm a dificuldade de colocar em prática porque eles não sabem como manejar ali o paciente para realmente vender o alinhador ou saber apresentar o alinhador de maneira ao alinhador, pô, conseguir fazer aquilo virar realidade na clínica. Aí eu queria te perguntar, Rodrigo, se eu errei aí na sua apresentação, eu queria te perguntar, relembrando que o Rodrigo é aqui do interior do Rio de Janeiro, de Três Rios, né? Então, as pessoas também têm um preconceito muito grande, Rodrigo, que alinhador só dá para vender nos grandes centros, onde tem paciente classe AA, né? Então, assim, se eu errei em alguma apresentação sua, você me corrige. Mas a primeira pergunta que eu te faço, cara, como que você realmente fez? O que você pensou assim para falar, cara, entendi como é que o alinhador funciona, agora eu vou introduzir isso no meu negócio. Como é que você pensou e como é que você fez para que a coisa realmente acontecesse? É, a... Quando eu fiz o credenciamento, né, do Invisalign,
No credenciamento mesmo, eu comecei a enxergar uma grande dificuldade. Eu comecei a pensar, pô, vai ser impossível vender isso na minha cidade, Três Rios, uma cidade pequena, pelo valor, né, do aparelho. A gente sabe que tem um valor agregado muito grande, mas para o paciente é difícil ele perceber esse valor agregado. Então, eu, né, comecei a pensar que seria difícil. E eu sempre fiz, né, a cobrança dos meus tratamentos como o tratamento, né? Eu cobrava o tratamento, eu não cobrava uma manutenção. Então tinha o preço cheio e eu parcelava para o paciente em até 36 parcelas. E a minha clínica em Três Rios é uma clínica de referência. Então isso já facilita bastante. Então muitas pessoas... Isso, Rodrigo, na ortodontia convencional, você sempre cobrou fixa, sempre cobrou preço cheio. Isso aí, sempre cobrei preço cheio. Cobrava o tratamento. Eu também trabalho dessa maneira. Desde quando eu comecei. Então tem paciente que quer pagar à vista, eu dou desconto, paga à vista e depois fica comigo lá. O paciente, o tempo que ele ficar tratando, ele vai tratar sem pagar mais nada, porque ele quitou o tratamento dele já no início. Então eu fiz um cálculo de chegar no valor do tratamento. Sempre fiz dessa maneira. E como a gente é uma clínica de referência, nós somos uma clínica, na verdade, integrada, temos todas as especialidades. E isso eu acho um ponto muito importante para me ajudar a vender. Então, os meus sócios compraram a ideia do Invisalign e no início foi um pouco resistente, porque é um aparelho desconhecido. Todo mundo conhece o convencional, conhece a eficácia do aparelho convencional. Mas o aparelho alinhador, né, chegou meio como uma coisa assim, pô, isso aí é um teste, isso aí não deve funcionar legal. Então, todos os dentistas tinham esse preconceito. E tem ainda, a gente vê muito ortodontista com esse preconceito, não só os outros dentistas. Então, o primeiro passo, né, foi acreditar no sistema, acreditar no produto. E se você acredita no que você faz, você consegue passar para o paciente as vantagens daquele sistema ou de outro sistema. Então, você primeiro tem que confiar no produto, né? Confiar na técnica, confiar na sua qualidade para você passar isso para os seus clientes. Então, eu sempre cobrei o tratamento cheio e parcelava para os pacientes até 36 parcelas. Quando chegou o Invisalign, eu comecei a pensar, pô, como é que eu vou fazer essa cobrança? Os valores das parcelas, né? Eu não consigo parcelar um aparelho em 36 parcelas, porque isso aí é parcelado para a gente em 11 vezes, só no máximo, né? A gente paga lá aquela taxa extra de parcelamento, né? A taxa de parcelamento deles, e ele parcela no máximo em 11 vezes. Então eu comecei a fazer vários testes, né? E eu percebi que o alinhador, como você disse aqui nas suas lives, ele melhora para o ortodontista a questão do tempo. Então eu consigo atender um paciente a cada 2, 3 meses. São consultas rápidas, né? O aparelho com Invisalign, ele dá muito menos trabalho para a gente do que o aparelho da ortodontia fixa, né? Pô, um paciente descola uma pecinha, tá alguma coisa machucando, o cara tem que ir no consultório de emergência, e o alinhador não tem isso. Então eu pensei assim, pô, se ele vai me tomar menos tempo e vai me dar menos trabalho, por que não cobrar menos a minha parte para quem usa o Invisalign e acrescenta disso o valor do aparelho? Então, na verdade, o que eu faço com meus pacientes, eu separo, né, em duas partes. O paciente paga o aparelho e ele parcela esse aparelho, eu parcelo esse aparelho para ele, e ele paga separadamente o tratamento. Então, ele consegue enxergar o que ele está pagando do aparelho e o que ele está pagando do parcelamento, né? Eu vendo o aparelho para os meus pacientes pelo preço que a Align passa para a gente. Então, assim, o valor do aparelho hoje está 6.200, né, mais ou menos? Isso, 6.200 alguma coisa. E é esse valor que eu passo para o meu paciente, independente do selo que eu esteja. O valor para o paciente. E eu também não faço diferenciação entre o full, light e tal. Eu cobro o valor do aparelho normal
e parcelo esse valor do aparelho para os pacientes. Como eu faço esse parcelamento? Aí eu parcelo em mais vezes do que a Line faz para mim. Então, na verdade, você tem que ter um capital de giro e, dependendo do seu selo, isso até facilita um pouco. Então, o que eu faço com meus pacientes é, o paciente dá uma entrada, que na verdade seria o clean check, eu passo isso para ele, ó, você vai pagar uma entrada do clean check e depois eu parcelo o valor do aparelho, já descontando desse valor do aparelho, o valor do clean check, em 12 parcelas. Então, na verdade, eu faço o parcelamento para o meu paciente em 13 parcelas, enquanto a Line parcela para a gente em 11 vezes. Né? Muitas pessoas nas palestras que eu já dei perguntaram, mas você não tem calote, as pessoas pagam isso, como é que fica? Eu vou ser sincero, Marcelo, tem caso ou outro que te dá um pouquinho de trabalho, né? Mas os outros casos acabam compensando, né? Você passa a ter um volume maior de vendas e acaba compensando. Nunca tive nenhum calote assim de, eu paguei o aparelho, o paciente sumiu, não pagou nada. Nunca tive isso. Então, na verdade, o que acontece, às vezes, o paciente atrasar uma parcela ou outra. Eu prefiro fazer o aparelho no cartão, porque aí elimina essa possibilidade. E hoje eu trabalho com cartão ou boleto bancário, né? As duas formas. E tem paciente que prefere pagar à vista, né? Leva o dinheiro do aparelho lá à vista e depois fica pagando só a parcela do tratamento ortodôntico. Então, assim, dessa forma... Então, pode assim, falar. só para a gente... É porque tá bem interessante, deixa a gente... Então, na realidade, você faz duas formas, né? Na realidade, você parcela o aparelho para o paciente, né? E aí ele Isso vai aí. levar lá as parcelas ou no boleto, ou ele vai pagar no cartão, ou à vista, se ele quiser. Isso é uma Uhum. coisa, e mais o tratamento em si, que é toda a consulta, o gerenciamento, todo o nosso mental, e mais lá, o tempo de cadeira, tudo, você faz um outro valor. Então, sei lá, ó, 6 mil Perfeitamente. aparelho, vou chutar aqui, mais 6 mil, e você divide essa parte sua em mais vezes, como se fosse o seu aparelho fixo, que você sempre fez preço cheio e dividiu em 30, 36. É isso? Exatamente isso. Então, o Entendi. meu tratamento, né, ele fica uma parcela menor. E o que eu percebo, Marcelo, é que os pacientes não gostam muito de prestação, pelo menos os meus pacientes. Então, eles sempre tentam quitar isso antes. Então, tem muitos pacientes, eu ofereço para o paciente, até para reduzir o valor da parcela do aparelho, que é um valor de parcela mais alto, né, dá lá quase R$ 500 de parcela, 490. Então, às vezes, o paciente ele dá um valor de entrada maior, né, tipo no Clean Check ali, ele dá um valor de entrada maior e parcela o restante em 12 parcelas. E isso reduz o valor da parcela, por quê? O paciente ele tem que ver que nas primeiras 12 parcelas, ele vai pagar a parcela do aparelho e a parcela do tratamento. Tudo bem que a parcela do tratamento fica bem menor do que a parcela do aparelho, mas tem que somar esse valor. E o paciente tem que ver o que cabe no bolso dele. O que eu percebo também é que isso é uma coisa nossa do brasileiro. Dificilmente a gente para pensar no valor total do custo de alguma coisa, de um carro, de um imóvel. A gente pensa o quê? Na parcela. Se a parcela cabe no meu bolso, eu faço. Se não cabe, eu não faço. Então, se você virar e chegar para um paciente, você tem que pagar aqui, ó, 6 mil do aparelho. O cara vai falar, 6 mil? Vou pagar 6 mil no aparelho mais o tratamento. Isso já cria uma barreira. Automaticamente o cara vê aquele valor, já cria uma barreira. Então eu já tirei isso da minha apresentação de tratamento, eu tirei o valor total. Logicamente que ele está lá. Se o paciente perguntar, mas quanto fica o total disso aí? Eu passo para ele. Mas se o paciente não perguntar, eu não mostro. Eu mostro só as parcelas. Porque as pessoas, normalmente, isso é do brasileiro, né? A questão de parcelamento é uma coisa muito nossa aqui, né? Você vai para os outros países aqui, você vai nos Estados Unidos, vai na Europa. O meu sócio, inclusive, está morando na Inglaterra e fala que lá não tem esse tipo de coisa, né? Não tem parcelamento. Lá as pessoas pagam Rodrigo, o tratamento. tem um doutor que está até aqui assistindo, o Edson. A gente estava conversando e ele estava falando justamente esse ponto que você falou, da questão das parcelas. Como que a gente, o Uhum. brasileiro, né, como a gente encara as parcelas. E ele estava contando uma passagem, olha que interessante, de uma paciente que ele foi lá e deu o valor do alinhador. Sei lá, eu não lembro direitinho, é o Edson que está nos assistindo. Sei lá, 6 mil. Uhum. Eu não vou chutar aqui
E aí na hora, eu falei, nossa, que isso, muito caro. Aí ele falou, não, mas dá para pagar assim e tal. Aí ele falou assim, mas você não me falou que você usou aparelho fixo? Ele falou para a paciente, sim, você usou aparelho fixo por quanto tempo? Aí, sei lá, uma menina falou que tinha usado aparelho fixo 4 anos. E você pagava quanto por mês no aparelho fixo? Aí eu estou chutando também valores. Aí, 200. Aí ele fez a conta, mas aí você já pagou quase o que eu estou te falando. Aí ela, Exatamente. Aí a menina falou assim, é mesmo, eu não parei para pensar nisso, né? Então, assim, esse exemplo vem de encontro ao que você está falando, né? A gente tem muito isso, Exatamente. poxa, se dá para pagar 300 por mês, cabe no meu orçamento. Agora, qual é o valor total? O valor total não me importa, 300 cabe, eu vou um ano Ex- fazer esse sacrifício e vou, né? Exatamente. Então, assim, o primeiro bloqueio para venda é o próprio dentista, né? A gente não foi treinado para vender, a gente tem que aprender a vender. E às vezes você tem que vender o que o paciente quer. E às vezes nem o que o paciente quer, o que o paciente precisa. E você precisa mostrar isso para ele. Eu tenho muitos pacientes que nunca pensaram em colocar aparelho. Não quero colocar aparelho. Mas você diagnostica uma necessidade, né? Então, isso na minha clínica é muito interessante, porque nós trabalhamos em conjunto. Então, vários dos diagnósticos e prognósticos, planos de tratamento, nós fazemos juntos. Sentamos os 5 especialistas lá e fazemos planejamento junto. Então, muitas das vezes eu estou no meu consultório ali, na minha sala, o meu sócio me chama para um paciente que foi para resolver uma cárie, mas ele observou uma necessidade ortodôntica. Paciente com abfração, cheio de desgaste, com um apinhamento enorme, o paciente não enxerga aquilo. O paciente tem um apinhamento, isso não me incomoda esteticamente. E aí você tem que passar para o paciente que não é questão de estética, questão de função, de saúde. E aí eu sempre falo com os meus pacientes, Papai do céu é tão perfeito que quando você corrige a função, automaticamente a estética vem junto. A gente vê muito isso nessa questão de esportes, né? Então você vê a pessoa que normalmente pratica esportes, faz lá sua academia, que começa a ficar mais saudável, você percebe que ela fica esteticamente com um corpo mais bonito. Então isso a gente passa para os pacientes. Então é muito importante você aprender a vender. Nós não fomos treinados para isso. E acaba que essas coisas de parcelamento, que eu não inventei da minha cabeça. Eu comecei a estudar muito a questão de vendas, né? Então, a vendas é uma coisa que me fascina muito. Então, eu leio muito material de vendas, internet, gente. Hoje em dia tem tudo aí de graça, gratuitamente. Você vê isso que a gente está fazendo aqui. É uma conversa que, às vezes, agrega para a gente assim, muitas coisas e uma coisa gratuita. Então, a gente tem muita coisa gratuita na internet. Né? Você vai no YouTube, cara, coloca lá, vendas, como vender. Vai ter uma infinidade de coisas. Então a gente tem que investir um pouco do nosso tempo também para aprender a vender. Porque, aliás, né, nós somos vendedores, nós vendemos nosso serviço. E os dentistas que têm dificuldade de vender, eles acabam tendo dificuldade no consultório. Logicamente. Rodrigo, Uhum, eu falo isso, cara. A gente, na realidade, a todo momento, socialmente, nós estamos vendendo alguma coisa. A gente o está tempo vendendo uma todo. ideia, né? Então, ao mesmo tempo que a gente compartilha, a gente está vendendo uma ideia. Por exemplo, nós estamos aqui, e não é porque o dentista, o que eu vejo, às vezes a gente acha que não sei nem se existe essa palavra, mas um desmérito, a gente, isso não é um mérito eu ficar falando de venda, mas a gente aqui está Uhum, vendendo uma ideia de que o dentista, o ortodontista, ele precisa saber se posicionar, né, nessa questão da exatamente. venda. E aí você tocou num ponto, cara, que é bem legal, Rodrigo, que eu também adoro essa parte de venda, leio muita coisa sobre venda, e a gente agora está numa era, isso que você falou, de muita informação, então a gente precisa filtrar, né? Eu, quando era moleque, Exatamente. a gente não tinha informação, né? Quando era moleque, estudava, mamãe, eu tenho que saber sobre não sei o quê, vamos buscar a enciclopédia lá em cima do Na armário. Barça. E era só aquela. Uhum, Hoje é o excesso de informação. Então, eu acho que o futuro é a gente filtrar realmente, né? O que a gente tem de sumo. E nessa parte de venda, eu sempre li muito, e esse ponto que você falou de que, na realidade, a venda boa é aquela venda que, às vezes, a pessoa ela tem um problema, mas ela não sabe que tem um problema. E ela vai sempre lembrar de você, poxa, eu fui no Dr. Rodrigo, lá em Três Rios, já fui em vários dentistas. Quando eu fui na clínica do Rodrigo, ele foi o cara que me chamou a atenção
para aspectos que eu nem sabia que eu tinha. Por mais que esse paciente não feche o tratamento com você, ele nunca mais vai esquecer que foi você, o agente que falou para ele, poxa, ele pode até adiar, procrastinar, mas quando chegar lá na frente, ele vai falar, caramba, aquele cara, desculpe o termo chulo, gente, esse cara é foda, porque eu já fui em vários dentistas e ninguém chegou para mim e contou nessa amplitude todos os meus problemas. Então, quantas coisas eu falo com meus alunos, quantas coisas a gente nem sabe que a gente necessita, porque, Rodrigo, vamos fazer um negócio. Quantas pacientes nossos, pessoas na sociedade, querem realmente usar o alinhador? Ou seja, já ligam para você e falam, ó, eu quero usar o alinhador. É bastante. Beleza, é um número. Só que o cara que já quer aquilo, ele vai sair procurando e vai procurar vários que também fazem tal. E aquele que ele tem um problema, precisa, e ele não sabe, e você informa que ele sabe, eu queria dizer que você é meio que o único para ele naquele momento, porque você foi o cara que despertou nele e que ele entenda que, cara, é necessário, cara, você fazer isso. E a gente não perde tempo. Um dos pontos mais importantes, na minha visão, que é esse que você falou. Pegar os pacientes que eles não têm, como é que fala? A transparência de que realmente eles têm um problema e vender para ele. Agora, Rodrigo, essa questão da integração das clínicas eu acho muito importante. Por coincidência, a maioria dos meus alunos, eu também, depois que eu comecei a integrar, ligar para os amigos que faziam, porque não trabalham no meu consultório, mas ligar, cara, você que faz estética, pério, comecei a estreitar, as coisas começaram a funcionar muito melhor, porque eu acho que o alinhador, principalmente, a ortodontia, claro, também, mas o alinhador ele tem muito a ver com essa integração. E quando os outros amigos, né, ao nosso redor, protesistas, periodontistas, entendem que com o alinhador, em vários casos a gente tem uma tendência a ser mais preciso e mais rápido, mais eficiente, portanto, eles começam também a acreditar e começam a fazer o fluxo com a gente, porque para eles é péssimo, né, Rodrigo? O seu sócio quer botar um implante, aí manda um paciente para você, você leva 2, 3 anos para devolver para fazer um implante, cara. Isso é um... Aí agora você devolve com 3, 4 meses, 5, entendeu? Exatamente. E assim, isso sempre foi na clínica, né? O meu sócio, ele nunca viu a questão de tipo assim, pô, tem que colocar implante nesse paciente. Não. O que eu tenho que fazer para ajudar esse paciente? Então, às vezes ele abria mão, o que você falou, durante 3 anos de colocar um implante, mas para depois de 3 anos colocar um implante na posição correta. Né? Então, a Dani aqui perguntou, eu vi aqui que ela perguntou a questão das fotografias, né? Se a gente fotografa os pacientes. A nossa primeira consulta, né, é feita com o nosso periodontista, o Dr. Léo. E o Dr. Léo é que faz a entrada de todos os pacientes. Qualquer paciente, o cara quer colocar Invisalign, primeira consulta, marca com o Léo. Que ele vai fazer uma avaliação inicial desse paciente, ver tudo que esse paciente tem para fazer. Porque às vezes eu não consigo iniciar um tratamento ortodôntico se o paciente tem uma endo para fazer, se tem fazer um tratamento periodontal. Então ele faz toda essa triagem inicial. E o Dr. Léo trabalha muito com imagens. Então, na sala dele tem uma televisão enorme lá e ele mostra para os pacientes. A gente tem alguns casos, né, que a gente, muitos casos nossos mesmo, eu te falei um pouco antes aqui, negócio de retração, em relação à retração gengival. A gente fez um tratamento de uma paciente, até uma dentista, que ela tinha uma retração enorme, um incisivo central aqui, por conta de um contato prematuro que ela tinha e um tratamento ortodôntico que ela fez e não finalizou corretamente. E aí, no tratamento ortodôntico dela, o que eu fiz? Eu torqueei essa raiz, só de torquear essa raiz para dentro, né, a gengiva já melhorou. Já, tipo, a metade da retração gengival que ela tinha foi embora. E só, sem fazer cirurgia, só com movimentação ortodôntica. E isso a gente mostra muito para os pacientes. Então, a gente mostra, sim, a questão de fotos de saúde para o paciente, mostra onde está o problema dele e mostra o que é uma arcada com saúde. Então, a gente utiliza bastante isso também. Eu vi uma outra pergunta aqui. Pode falar. Rodrigo, é a da Dani, né? A gente, na semana passada, abordou isso, né, cara? Hoje todos nós, somos muito visuais, né? A gente, para o paciente, ele precisa ver, então é muito importante você investir. Eu falo, às vezes, o profissional quer comprar alguns outros equipamentos, primeiro invista num bom monitor no seu consultório, onde você tem a capacidade, mesmo que seja uma foto do celular, mas que você tem uma capacidade de dar uma amplitude maior para essa foto. Claro que quanto melhor a qualidade, melhor.
Eu tenho quando eu fui para a Coreia, eu trouxe uma máquina bem legal e aí fiz curso sobre isso. Hoje a gente tem um estúdio aqui na escola e faz uma extrema diferença. Mas você também não é só uma máquina boa e uma foto bonita. Você ampliar essa foto, você dá uma visão melhor. E ali em cima eu brinco, Rodrigo, até eu falo assim, cara, você tem que levar o seu paciente ao inferno, que eu brinco, cara, você tem que mostrar em detalhes quais são os reais problemas dele e trazer ele para o seu tratamento, porque senão, eu brinco com isso, ele vai sair do seu consultório e vai comprar um iPhone 11. Ele vai comprar um Exatamente. Samsung Galaxy. Por quê? Porque você falou, ah, não, o seu dente está tortinho, é só acertar. Eu sou doutor, mas só acertar isso daí eu faço depois. Porque o próprio dentista não sabe se posicionar, demonstrando que a saúde bucal, pô, gente, olha o que a gente aprendeu na faculdade, né, Rodrigo? Lá na faculdade, não precisa nem de Uhum. especialização. A importância da saúde bucal na saúde geral, a autoestima, a função, a estética. Quantos pacientes a gente trata e Exatamente. os caras elevam por demais a qualidade de vida porque eles melhoraram a sua autoestima. Quantos pacientes a gente vê, né? Às vezes eu vejo no Exatamente. Instagram paciente meu sorrindo, cara, um paciente que era completamente introvertido. Voltando a Ele muda, sorrir, né? Marcelo. Pô, teve um paciente um dia desse que falou, Marcelo, eu vou te falar a verdade, depois que eu fiz o tratamento, eu me senti mais seguro, eu avancei na minha empresa, eu tinha mais segurança, confiança para demonstrar várias situações que antes eu ficava, entendeu? Então a gente sabe disso, eu chego até a me arrepiar com isso. A gente sabe a importância do nosso trabalho, só que por que na primeira abordagem, com uma boa visualização, a gente não exacerba, assim, de falar, cara, cuida disso, cara. Eu tenho prova viva, fatos concretos de pessoas que cuidaram, cara, e foi ótimo para a saúde, para a estética, para a qualidade de vida, para o seu Exatamente. jeito de ser, entendeu? Você tem que tratar. Agora, se eu não tenho essa abordagem, né? Ah, poxa, o cara senta na cadeira, ah, cara, você tem o dente, realmente precisa usar aparelho, o alinhador é como se fosse essa plaquinha, ah, a plaquinha de clareamento parecido com essa plaquinha, entendeu? Então você está, na minha visão, a sua abordagem, ela está, em vez de aumentar o valor agregado, ela não está fazendo esse papel, né? E aí, Rodrigo, Exatamente. deixa eu tocar em alguns pontos que eu achei interessantíssimo. O primeiro que me chamou a atenção e é, tem sintonia com outras pessoas que eu já conversei também, essa questão da integração, os outros dentistas que trabalham com você, e não precisa ser dentro da sua clínica, né, Rodrigo? Às vezes você tem Uhum. sempre um protesista que você manda, fecha com ele, marca um Exatamente. jantar, cara, vai num restaurante ou na própria hora do almoço, conversa, mostra para ele o que é o Apresenta para Invisalign. ele. Uhum. O que é o alinhador, cara, ó, tem essa tecnologia, vamos começar a fazer os primeiros casos, entendeu? Manda um caso que você já tenha, estreita, quanto mais você ganhar seu tempo estreitando com outros dentistas, eles entendendo a ideia de que com alinhador, né, vai ser mais rápido, mais eficiente, e portanto a gente vai ter um tratamento geral, né, vamos dizer assim, em todas as especialidades de uma maneira melhor e mais rápida, é importante, isso me chamou a atenção. Uma outra que me chamou a atenção, Rodrigo, você falou, é a questão da resistência que você teve no credenciamento. No primeiro momento você falou, cara, como é que eu vou vender isso? E o que te assustou foi realmente o valor ou a falta de conhecimento sobre a ferramenta? Assim, será que o alinhador realmente tem a capacidade ou foi o valor do alinhador? No primeiro momento lá no credenciamento, você tocou nesse assunto. No primeiro momento foi o valor. Quando eu fiz o credenciamento, eu vi um potencial incrível da ferramenta. Eu observei ali na ferramenta um potencial incrível, mesmo não tendo tido contato antes, quando foi apresentado lá o clean check, as movimentações, mostraram, né, casos tratados com Invisalign. Ali eu não tive dificuldade em aceitar que a técnica funcionava. Isso não foi a questão. Foi questão mais de valor mesmo por ser uma cidade do interior e saber das limitações. Saber que pô, a gente está Três Rios, né, tem um poder aquisitivo muito menor do que no Rio, Niterói, Volta Redonda, que é uma cidade aqui perto, Juiz de Fora, uma cidade do lado aqui, então um poder aquisitivo muito menor. E eu achei que eu fosse ter uma resistência muito grande, coisa que desde do início, né, se não me engano, no primeiro quarter eu fiz, eu acho que 3 pacientes, né, que foram aqueles que eles davam até um desconto nesses 3 primeiros pacientes. Eu fiz 3. No segundo eu já fechei como Gold. Terceiro eu fui para Platinum, eu pulei já para o Platinum Elite no terceiro quarter, né? Então foi assim, um crescimento muito rápido. Depois eu peguei 3 quarters consecutivos de Diamond, aí depois caí para o Platinum Elite de novo. Agora voltei para o Diamond.
entre aspas, né? Eu dei um mole lá, negócio de contar pacientes, porra, eu tinha casos para 30 e, porra, mandei um a menos. Aí fiquei nesse quarto e Cara, agora com Platinum Elite ao invés do Diamond. Mas assim, tem quantidade de pacientes. Então, o grande problema inicial que eu vi foi a questão do preço mesmo. Mas depois, né, com o passar dos meses, eu fui percebendo que isso aí não era nenhum empecilho. Era só forma de passar isso para o paciente Rodrigo, mesmo. agora o que eu noto, eu queria que você me falasse isso que eu noto, quando você teve a primeira resistência foi mais o valor e a ferramenta, você logo viu que a ferramenta ela era fantástica. Eu acho que o que Uhum. falta muitas vezes para alguns profissionais, essa é uma sensação que eu tenho, eu queria ver se com você foi assim. Você acha que foi decisiva a sua experiência prévia com a ortodontia de maneira geral, né? Sim, porque na hora que a gente tem uma experiência que eu quero dizer assim, eu tenho bem consolidado as bases da ortodontia, eu tenho bem consolidado o diagnóstico, o prognóstico. Quando eu olho o alinhador, eu falo, cara, isso aqui cabe no meu consultório como uma luva. Por quê? Porque a gente consegue identificar muito rapidamente as lacunas que a gente vive, que são vários pacientes que não querem o aparelho fixo, vários pacientes que não podem vir todo mês no consultório, vários pacientes que viajam, que querem um tratamento mais rápido, entendeu? E aí você olha o Uhum. alinhador e você entende já de ortodontia, você fala, pô, isso aqui é capaz com essa ferramenta, com certeza. Eu acho que às vezes falta muito também eu brinco, e aí por isso que eu desenvolvi esse método que eu chamei de DePromits, que é um método para você, são os 4 passos para você aplicar de maneira adequada os alinhadores, que é a gente voltar lá e o que eu preciso ver no diagnóstico, o que eu preciso ver no prognóstico, como é que eu preciso definir minhas metas e como que eu devo sequenciar os meus movimentos para trabalhar com os alinhadores. Mas notem que a gente vai lá na base, que para qualquer aparelho eu preciso de diagnóstico, prognóstico, criar minhas metas e também criar como eu vou fazer em que sequência e como que eu vou segmentar, né? Primeiro eu vou trabalhar em posterior, anterior, os meus Marcelo, movimentos. isso Mas é eu voltei lá. fundamental. Eu voltei, Rodrigo, porque eu senti que a maioria dos profissionais eles não têm a segurança para começar com o alinhador, porque eles ainda têm algumas questões de enxergar que realmente aquilo ali é possível, porque na visão geral da ortodontia, eu diria que ainda falta uma sedimentação maior. Não sei Então, se eu, Marcelo, eu acho que. no meu credenciamento eu percebi isso. Eu percebi assim, muitas pessoas que não tinham muito conhecimento técnico da ortodontia, achando que o alinhador ia ser a salvação para os problemas dele. Então, assim, isso eu percebi no dia lá do credenciamento, tinha muita gente com pouca bagagem, pouca informação de ortodontia, pouco conhecimento, não por tempo, mas por questão de querer aprender. Então, tinha muita gente com pouco conhecimento chegando lá achando que, eu vou fazer isso aqui, eles vão mandar um planejamento para mim pronto, eu não vou precisar fazer nada e eu vou botar o aparelho e vai dar certo. E, eu vou te falar que hoje 100% dos meus casos eu mexo no CleanCheck. Não teve um caso que o CleanCheck chegou para mim e eu não tenha mexido. Isso não é para amedrontar as pessoas. Isso é para fazer com que os outros dentistas melhorem a base, né? Busquem conhecimento da ortodontia, porque ortodontia é ortodontia. O dente não tem olho para saber se é um bracket que está colado ou se é uma placa. Ele não tem olho, ele não sabe. Ele vai responder aos estímulos. E aí você tem que entender de física, né? E tem que entender de biologia e saber que o dente não tem olho. Ele não sabe o que está empurrando ou puxando ele. Ele vai responder aos estímulos. Então, eu achei esse ponto que você abordou fantástico, né? A resistência primeiro foi só do valor, porque já está. Eu vejo muitas pessoas assim também. Ele ainda tem dúvida naquela parte básica e acha que agora o alinhador veio para suprir a lacuna dele lá na questão basal da ortodontia. E aí você não tem tanta confiança assim na sua ferramenta, você não vai conseguir vender. Foi um outro ponto que você falou. E uma outra questão interessante, Rodrigo, que muitos também não conseguem perceber e por isso que não dão a virada. Eu vou falar que você deu a virada porque você instituiu realmente o alinhador e hoje você tem mais pacientes de alinhador do que aparelho fixo. Poderia falar isso, Rodrigo? Ainda não, mas assim, em tratamento, porque eu tinha muitos pacientes de ortodontia, mas hoje eu fiz um cálculo lá, a cada 20 pacientes que iniciam tratamento comigo, 19 escolhem o alinhador.
E um Então, escolhe o metálico ali por questão, o paciente é jovem, quer colocar borrachinha colorida. Eu já estou vendo isso mudar. Tem muitos pacientes jovens que querem usar o Invisalign como até status, como se fosse um iPhone. Pô, eu tenho o Invisalign, eu uso o Invisalign. Então, muitos jovens estão fazendo isso, mas tem um ou outro que quer colocar o aparelho fixo por causa da borrachinha colorida, tal, essas coisas ainda. Mas de cada 20 pacientes, 19 escolhem os alinhadores. E eu passo para os meus pacientes as duas opções. Eu não forço uma barra, tipo, eu não trabalho com um aparelho fixo, igual tem muitos colegas que fazem isso, né? E tipo, não, eu só faço alinhador, se quiser aparelho fixo vai fazer com outro. Pô, bacana, ok, isso aí cada um sabe o que vai fazer, mas eu ainda ofereço os dois para os pacientes e coloco os prós e os contras de cada um. E mesmo sendo um tratamento mais caro, os pacientes têm optado pelo Invisalign. Eu também, no meu consultório também é assim, bastante. Agora, Rodrigo, uma outra coisa que você falou que é bem interessante, que eu já escutei de outros profissionais, e é a conta que eu faço no meu consultório. Se eu estou trabalhando com uma ferramenta agora que vai me dar menos tempo de cadeira e menos trabalho quando eu estiver lá, não é que eu vou atender o paciente em 5 minutos. Durante esses 5 minutos eu tenho muito menos trabalho. Eu exercito muito mais o meu mental do que ficar fazendo várias coisas na boca do meu paciente. Exatamente. Então, se eu tenho um aparelho que ele tem essa característica, por que eu tenho que ter um valor de tratamento, o meu valor, né, tirando o custo do aparelho, isso que você falou, por que eu tenho que ter um valor? E se eu vou ter menos consultas também? Então, na realidade, a consulta ela é menor, eu trabalho menos nessa consulta menor, e no tempo total de tratamento eu vou ter menos quantidade de consultas. Por que eu tenho que cobrar mais caro, muito mais caro, do que com o aparelho fixo? Porque o meu amigo do lado cobra o alinhador mais caro, entendeu? Então isso também é uma coisa que você tocou e eu, de início, eu já saquei isso. Falei, cara, eu não posso cometer esse equívoco. E aí até uma vez eu fiz uma live, Rodrigo, onde eu botei isso num quadro. Eu mostrei um caso de uma paciente biprotusa, tá? Onde eu fiz um movimento de inclinação pendular com os alinhadores, isso é ótimo com o alinhador. E aí eu tratei ela em 4 consultas. Ela foi no meu consultório 4 vezes. E aí eu simulei que eu tinha ganhado nela, paguei a Invisalign, e tinha ganhado nela, além do custo da Invisalign, eu ganhei, chutei, né? 2 mil, vamos imaginar que eu ganhei 2 mil nela. 4 consultas, a minha consulta ficou valendo R$ 500 cada consulta. Exatamente. E se eu fosse fazer com aparelho fixo, no mínimo eu levaria uns 16 a 20 consultas. Mas por quê? Porque o aparelho ele tem forte tendência a vestibularizar, ela tinha apinhamento, né? Você dá uma bobeirinha no desgaste que tem que desgastar o dente, vestibulariza mais ainda. E aí você acaba tendo problemas de condução. Aí você tem mais consultas. Então você imagina 20 consultas ganhando 2 mil, eu ganhei R$ 100 por consultas. Exatamente. E com o alinhador eu ganhei 500, cara. Por que eu tenho que cobrar esse aparelho, que não ocupa tanto meu tempo de cadeira e meus custos fixos, né, que estão relacionados a esse tempo de cadeira, por que eu tenho que cobrar muito mais caro? Então, eu nunca vi uma lógica nisso. Eu acho que as pessoas têm que começar a pensar nesses 2 pontos, Rodrigo. O conhecimento que eu preciso ter realmente para eu ter segurança para trabalhar com os alinhadores e essa questão de pontuar que, conforme o alinhador é um aparelho que vai me dar muito menos tempo de cadeira, muito menos trabalho, então, portanto, eu não tenho a necessidade de cobrar ele tão caro, a não ser pelo fato de que o alinhador em si, ele vai ser um aparelho, um produto que eu vou comprar, que vai ser mais caro do que aquele bracket. Tudo bem. Agora, fora isso, a minha parte, vamos dizer assim, do jogo, ela não precisa pegar uma questão muito grande que vai limitar a minha escala, vamos dizer assim. Exatamente. Então, acho que foi um ponto interessante que você tocou também, né? Que tem eu vejo que isso é um bloqueio entre muitos ortodontistas. Porque, se eu estou oferecendo alguma coisa melhor, eu tenho que cobrar mais por isso. E porque, às vezes, o dentista ele fica naquele negócio, eu tenho que aumentar o meu faturamento, tenho que aumentar o meu lucro. A gente sabe como é a realidade do dentista hoje no Brasil, que, você vê em qualquer outro lugar do mundo aí, o dentista, nos país de primeiro mundo, os dentistas são bem remunerados para aquilo que fazem, e aqui no Brasil a gente enfrenta uma batalha todo dia. Então, às vezes, o dentista fecha, a mente dele para, eu tenho que aumentar, então eu vou cobrar mais caro para isso. E, às vezes, ele vai ganhar no volume dos pacientes que ele vai atender. Então, quando eu fiz isso, lá no início
os primeiros pacientes, eu não cheguei a fazer isso. Eu cobrava o mesmo valor, só repassava, não cobrava mais caro, mas eu só repassava o valor do aparelho para o paciente. Depois, tipo, tava vendendo. Mas aí eu pensei, eu falei, pô, tem que ter um diferencial entre o aparelho com Invisalign e o tratamento convencional, né? Tem que ter algo a mais para chamar a atenção do paciente. Eu falei, poxa, se é um tratamento que vai durar menos tempo, eu vou ver menos vezes os pacientes, por que não cobrar menos? E outra, hoje eu faço igual eu falei com você aqui, que eu parcelo em até 36 parcelas o meu tratamento. Tem pacientes que fecham um tratamento em 36 parcelas, que o tratamento durou 1 ano, terminou o tratamento, o que eu faço? Isso eu explico na primeira consulta. Acabou o tratamento, automaticamente eu congelo as parcelas restantes, porque essas parcelas têm um reajuste anual que eu faço, eu congelo a parcela e dou um desconto de 15%. Cara, eu já terminei o tratamento. Então, dali para frente, né, vai entrar o dinheiro do tratamento, nada mais justo, eu estou recebendo pelo que eu já fiz, né? Então, isso fica assim uma forma muito bacana para os pacientes. Os pacientes sentem até uma transparência nessa questão da cobrança. E assim, eu tenho tido um resultado muito bacana. Só para não esquecer aqui, teve uma pessoa que perguntou em relação a recibos. Deixa eu ver aqui, foi o Pro Oral Policlínica, né? Como você faz com recibo? Na verdade, hoje, todos os meus pacientes eu declaro. Eu estou declarando 100% dos meus pacientes, porque eu adotei o pagamento via boleto e cartão de crédito. E boleto e cartão de crédito você tem que declarar, não tem jeito. Eu comecei a adotar um sistema de cobrança, não de cobrança, mas de gerenciamento financeiro no meu consultório, que é como é que chama? Pô, fugiu o nome aqui, gente. É o do Carinha, o Clinic, Não, alguma coisa? Hoje eu tô usando o Clinicorp, que tem isso também. Mas o Granatum, esse sistema Granatum é o que faz o meu gerenciamento financeiro. E hoje, né, com esse gerenciamento financeiro, eu tenho uma inadimplência muito menor do que eu tinha antes, quando eu não tinha esse gerenciamento. Hoje eu sei quem está em aberto, quem não está em aberto, então eu consigo manter aquele paciente sempre ali em dia. Então, quando eu mudei isso, né, eu percebi que eu tive um resultado melhor pagando imposto do que quando eu não pagava imposto. Então, hoje, os meus pacientes, 100% são declarados. Dou recibo para todos eles. O meu também. Rodrigo, a gente vai encerrando por aqui, porque você tem compromisso, eu também, a gente combinou 8h30. Exatamente. Tem uma galera aqui mandando aqui que foi top para fazer mais bacana. Coisas sobre venda. Assim, eu queria te agradecer muito, né? Você é um cara muito bem sucedido na ortodontia, agora muito bem sucedido com alinhadores. E fica a dica, gente, que a gente, né, tem que ter esse complemento de conhecimentos técnicos para ter segurança para vender, né? Entender que o aparelho vai nos dar mais facilidade se a gente souber usar bem o nosso mental. E em terceiro ponto, se preocupar com outros aspectos além da nossa cadeira, né, do mocho, que essas questões são importantes que o Rodrigo, e muitas das vezes a gente não quer gastar tempo. Só quero atender, essa parte é chata. Às vezes é chata porque a gente não está deixando quebrar os preconceitos que você tem sobre aquilo. Então começa a buscar um conhecimentozinho que você vai ver que não é bicho de 7 cabeças. Eu brinco que bicho de 7 cabeças é aprender odontologia, né, Rodrigo? Começamos com 5 anos. Começamos com 5 anos estudando, papai começou a pagar com 5 anos, a gente entrou na faculdade com 20 e poucos anos, ficamos 5 anos, depois fizemos pós-graduação, ou seja, nós estudamos a vida inteira, isso que é difícil. Agora, estudar um pouquinho venda, estudar um pouquinho marketing, estudar um pouquinho a parte financeira, para entender que quanto mais certinho a gente trabalhar contabilmente, melhor para o paciente, para o seu negócio, não existe gatilho, né? Então, assim, essas questões não são impossíveis, né? Estão na nossa mão. Rodrigo, eu queria te agradecer muito. Desculpa eu estar acelerando, porque eu... Não, sem problema. Eu estou acelerando aqui porque o nosso convite. Porque o nosso combinado foi 8h30, né? A gente finalizar. E vamos ver se você também tem um tempo para a gente conversar mais, porque 40 minutos foi pouco. Mas eu acho que foi muito engrandecedor. Essa área, né, da vendas na odontologia, ela é muito ampla, tem muitas coisas que precisam ser esmiuçadas. E assim, seria interessante a gente fazer outras lives, conversar de vez em quando, você mesclar de vez em quando esse assunto de vendas, porque assim, às vezes cada conversa vai ser um assunto diferente.
Cara, vendas e odontologia, né? É assunto que não acaba mais. Se você começar, a gente vai ficar o dia inteiro aqui e vai ter assunto pro dia inteiro. Eu vou pegar o compromisso de rever essa live, vou separar pontos mais importantes e depois a gente volta a conversar no sentido de a gente pegar um tópico que eu veja que seja importante junto com você e a gente aborda só esse tópico. Aí a galera aqui vai gostar também, porque a gente vai... Eu queria mais uma vez, Rodrigo, te falar, só para a gente finalizar, o quão é importante essa sua atitude e que outras pessoas que estejam assistindo a gente também possam vir aqui colocar suas dúvidas, porque a gente está na era realmente do compartilhamento, né, de compartilhar ações. E eu ainda encontro pessoas que às vezes eu chamo, a pessoa fala, pô, cara, não quero não. Então, assim, que eu noto que essa pessoa não quer porque como se ela quisesse guardar aquela informação para ele. Ela. Hoje, quem dera, né, Rodrigo, se a gente falasse o que a gente falou aqui, já sai todo mundo agora 9 horas da manhã fazendo igual, já tendo resultado. Não é assim, né? Porque a gente precisa, primeiro... Cara, o Rodrigo me despertou quanto a isso, e Marcelo também naquela live. Aí você precisa correr atrás, ver, até sedimentar, até colocar em prática. Então, compartilhar é você dar eu brinco que é você fazer um despertar na cabeça do nosso amigo ou da nossa amiga dentista. E a partir daí ela sair para um campo de batalha, de ação, para depois, como consequência, ela ter os resultados. Então, você é um cara puro, como eu, no sentido de, cara, vamos compartilhar o máximo. Vamos compartilhar o máximo. Eu acho essa atitude sua aqui foi fantástica. Queria te agradecer muito. E estamos juntos aí nessa caminhada. Eu que agradeço muito o convite aí. E, pô, quero te parabenizar pela sua iniciativa. Isso aí é fantástico. Você passar conhecimento, pô, você aprende muito mais. Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, parabéns aí pela iniciativa. E pode contar comigo sempre que precisar. Tá ok? Beleza, Rodrigo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Obrigadão, Rodrigo. Bom dia para você, boas experiências, boa experiência para todo mundo no dia de hoje. Amanhã estamos juntos aqui, 7h50, hein, gente? Abraço.